Tem hora que quase que nem precisa da gente pregar. A presença de Deus, ela fica tão grande, ela ministra tanto, que a gente tem medo até de atrapalhar, né? Mas eu sei que Ele está presente aqui. Eu sei que Ele quer liberar algo sobre a vida de vocês, sobre a minha vida. Irmãos, que isso? Aleluia. Irmãos, semana passada eu conversando com a Ana Luísa, aí a Ana Luísa falando, pai, eu acho que as aulas vão voltar mesmo, de qualquer jeito, com Omicron, sem Omicron, vai voltar. E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas da época que eu levava a Luísa na porta da escola. E eu me lembro que um dia eu presenciei uma cena. Eu cheguei lá, e o menininho, mais ou menos 7 anos, 6, 7 anos, ele veio chorando para o pai dele, né, o pai esperando ele lá, e ele veio chorando, eu estava do lado do pai. Aí o menino veio, o pai falou assim, o que foi, meu filho? Ah, pai, o fulano falou que vai me bater, e ele veio correndo atrás de mim. Aí eu lembro direitinho que o pai pegou o menino assim, e falou assim, ó, se você apanhar dele, lá em casa você vai apanhar mais. Você vai lá e senta a mão na cara dele. Eu falei, que é isso? Aí eu estava lembrando disso hoje, e lembrando de uma coisa, é que culturalmente, nós somos preparados para dar pedrada nos outros. A nossa cultura é de levar vantagem em tudo. E de que se for necessário, a gente ofende o outro, machuca o outro. Isso é tão impregnado na humanidade, que eu não estou falando dos tempos agora. Isso é tão impregnado na cabeça da humanidade, que quando Jesus veio, ele deu um nó na cabeça da religião. Porque a religião esperava quem? Esperava o Messias como um rei. Esperava o Messias como alguém que mandava. Esperava o Messias como alguém que ia chegar e ter o governo e ter autoridade sobre as pessoas e ia penalizar todo mundo. Então a religião esperava esse Messias. Então Deus envia o Filho. E o Filho vem entre nós e ao invés de bater, ele apanhou. O Filho veio e ao invés de subtrair alguma coisa das pessoas, ele repartiu a vida. Deus veio e deu um nó na cabeça da religião. Então a igreja precisa entender uma coisa, e a gente não é difícil, a gente vê igrejas ensinar as pessoas a sempre ganhar, você vai ganhar, e se você não ganha é o diabo, se você não ganha é o capeta. Eu vou te falar um negócio para você, eu acho de verdade que no inferno não tem cadeira, porque de tanto que os crentes falam que o diabo se levantou, ele vive em pé, porque tudo é o diabo levantou, o diabo levantou, aí fizeram uma macumba para você, aí fizeram uma encruzilhada, irmão. E aí a gente entende que é só ganhar, e se está dando errado é o diabo, e a gente fica raso nisso daí. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe para que Deus reúne a gente como igreja? Não é para dar pedrada, é para estar pronto para as pedras. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Coloca para mim, por gentileza. Essa noite eu quero discorrer com vocês acerca disso. Prontos para as pedras. Amém? Até o final aqui, eu acredito que a maioria aqui vai estar pronta em nome de Jesus. Amém? Vamos usar a vida de um homem aqui. Deus me trouxe muito forte no coração de falar sobre ele. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 6, verso 3. Vamos falar sobre Estevão. Atos capítulo 6, a partir do verso 3. Diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, olha o nome bom para você pôr no seu filho quando ele nascer, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau,
prosélito de Antioquias. Prosélito é conversador, fala muito. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, esse texto fala sobre a escolha de Estevão. Eles escolheram 7 homens, entre esses homens está Estevão. Estevão foi escolhido, sabe para quê, irmão? Às vezes a gente lê isso aí saltado assim, meio aleatório. A gente acha que Estevão foi escolhido para ser sacerdote, foi escolhido para ser apóstolo. Não, Estevão foi escolhido para ser diácono. Por quê? Porque o ministério começou a crescer, o ministério de Cristo, e os apóstolos não tinham mais tempo para atender as pessoas nas suas necessidades sociais. Então eles tinham que fazer a entrega de alimentos, eles tinham que orar nas casas, eles tinham que fazer visitas. Então eles resolveram escolher 7 homens, para que esses homens então fizessem esse papel, e que os apóstolos pudessem se dedicar à palavra e à oração. Entre esses homens então estava Estevão. Mas Estevão tem algumas características peculiares, algumas características que nós precisamos entender aqui essa noite. Estevão era um homem cheio de compaixão. Pastor, por que o senhor está falando isso? Coloca para mim Atos capítulo 7, verso 60. Atos capítulo 7, verso 60. Essa luz piscando aqui hoje está benção, hein? Aleluia. Atos capítulo 7, verso 60. Isso. É 3 vezes? 3 vezes para dar certo, né? Aleluia. E diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, essa é uma oração que Estevão fez. Estevão era um homem cheio de compaixão, e eu acho que a igreja precisa voltar a falar sobre compaixão. Nós precisamos voltar a falar sobre aquilo que muitas vezes o dia a dia, a nossa rotina está fazendo a gente esquecer, porque o evangelho não tem a ver comigo, o evangelho não tem a ver sobre as minhas pendências, não tem a ver sobre a misericórdia sobre mim mesmo, mas a compaixão é você sentir a dor do outro. O evangelho precisa voltar a fazer a igreja sentir a dor do outro, a dor do meu irmão, a dificuldade do meu irmão, o casamento do meu irmão que está acabando, a família do meu irmão que está sendo destruída, a enfermidade que está acometendo a vida do meu irmão, uma criança que está sendo violentada. Irmão, em nome de Jesus, o Brasil hoje está entre as 5 nações do mundo que mais violenta crianças com menos de 12 anos. Agora, nesse momento que nós estamos aqui pregando o evangelho, tem milhares de crianças sendo abusadas sexualmente. Mas a gente está mais preocupado com a casa na praia que Deus falou que vai me dar. Eu estou mais preocupado com aparecer um dinheiro do nada para mim pagar o boleto amanhã. Eu estou mais preocupado em comprar o meu 15º par de sapato, não é? Não, eu não tenho tempo para isso, né? Eu não tenho tempo para pensar que pessoas agora, nesse exato momento, estão morrendo de fome, e eu lá em casa estou jogando comida fora. Não, eu sou muito melhor do que isso. Eu estudei muito para me preocupar com alguém que está nas drogas e com a mente entorpecida, e que me para no sinaleiro, às vezes, para pedir um trocado, e eu sei que ele vai usar droga, então assim, eu fecho o vidro, porque de preferência eu não quero nem sentir o cheiro dele, senão o meu carro novo que eu acabei de lavar, que foi o Senhor que me deu, vai que contamina. Meu Deus do céu, aonde a gente está indo? Meu Deus do céu, aonde a gente está se perdendo? A dor do outro tem que doer mais em mim do que nele. Jesus era cheio de compaixão. Jesus era cheio de compaixão. Coloca para mim Mateus capítulo 14, verso 13. Mateus 14, verso 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades, próximo. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela,
curou os seus enfermos. A gente se atenta nesse final, deixa o versículo para mim, a gente se atenta no final, e curou os enfermos, e a gente faz uma campanha, porque Deus cura as enfermidades, uma campanha de 7 dias, traga o seu pedido de oração, vem aqui porque Deus é capaz de curar o seu câncer, vem aqui porque Deus é capaz de curar a sua leucemia, Deus é capaz de te curar a sua doença no estômago, e Ele é mesmo, mas antes dele curar os enfermos, primeiro Ele viu a multidão, e Ele se compadeceu. Sabe o que cura? Compaixão. Sabe o que cura? Se importar. Sabe o que cura? É saber que no meio da multidão as pessoas têm nome. Saber que no meio da multidão eles não são um CPF no reino. Porque talvez na Constituição brasileira você seja só um CPF. Mas para Jesus, a Bíblia diz que Ele te chamava pelo nome antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Tenha compaixão das pessoas. Tenha compaixão das pessoas. Sinta a dor delas. E não é só do pobre, irmão. Porque a gente tem essa mania, né? Vamos ter dó do pobre. Talvez você é mais pobre do que ele, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo. Tem muita gente que tem tanto dinheiro, que o que ele tem é só dinheiro. Falta tudo. Tenha sensibilidade para ter compaixão. Assim como Estevão, quando foi apedrejado, olhou para as pessoas e orou, falou: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Mas a gente não está pronto para as pedras. A gente toma uma pedrada e quer devolver outra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Por que Deus insere a gente em família? É para dar tudo certo? Não. Deus coloca a gente em família, porque quem está perto, a pedrada dói mais. Por que Deus coloca a gente para andar com amigos? É para dar tudo certo? É para ser um bando de bajulador um do outro? Não. É porque hora ou outra, alguém vai te soltar uma pedrada, e sabe por que vai doer mais? Porque ele está mais perto. E a gente insiste em não entender que Deus está gritando com a igreja: aprenda a tomar pedrada, e aprenda a ter compaixão. Sabe, querido, a gente olha para a Bíblia é repleta disso. Jesus, no livro de Lucas, depois você lê, ele conta a história da viúva, a viúva de Naim. Quando eu comecei no Evangelho, eu achei que Naim era o marido dela. Naim é a cidade. A viúva de Naim, eu falava, esse Naim devia ser bom, hein? Mas era o nome da cidade, a viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus um dia, indo para a cidade de Naim, encontrou com uma viúva, que estava enterrando o seu único filho. Agora entenda o contexto. Naquela época, uma mulher judia, quando ela perdia o marido, ela já ficava totalmente desamparada, porque ela não tinha nenhum fundo de pensão, ela não tinha nenhum amparo do governo, ela perdia o seu único sustento. Então essa mulher tinha um único filho, e esse único filho também estava morto. Talvez a gente olhe para isso e fale assim: é só mais um enterro. Nessa pandemia de Covid, quantas vezes a gente viu o carro passando com o caixão lacrado, e a gente vai ficando tão insensível, que a gente fala assim: é só mais um que morreu. Quando começou a pandemia, morreu o primeiro, todo mundo ficou doido. Meu Deus, morreu um. Na outra semana morreu 10. Depois morreu 100. Aí começou a morrer 1000 por dia. A gente falava assim: agora baixou. Não está morrendo mais 1000, está morrendo 980. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa mulher perdeu seu único filho. Naquela época, irmão, o velório, ele era realizado 3 dias. Porque na cultura judaica, na cultura dos judeus, existe um estudo, uma crença, de que eles deixavam a pessoa 3 dias lá, porque em 3 dias, pode ser, na cabeça deles, na crença deles, que o espírito voltava e a pessoa poderia ressuscitar. Então, eles esperavam 3 dias. Você consegue imaginar uma mulher que já tinha perdido o marido, e agora então perde o seu único filho, 3 dias na casa,
olhando para o relógio e dizendo: passou um dia, meu Deus, ele não ressuscitou. Meu Deus, o segundo dia, meu filho não voltou. O terceiro dia, não tem jeito, meu filho não vai voltar. Nessa cena eu consigo imaginar 3 portas. A porta da casa, a primeira porta. Uma porta do final da cidade, porque o cemitério era para fora da cidade. E uma terceira porta, a porta de entrada para o cemitério. No terceiro dia, essa mulher então é obrigada a fechar o caixão e passar pela primeira porta. Isso significa que uma parte da família estava indo embora. Quantas pessoas nessa pandemia não passaram por isso? O caixão fechou. Uma parte da família foi embora. E agora então ela sai para o meio da cidade. Então agora ela entra no território da vergonha. Porque ela era uma viúva e agora sem o filho. Ela entra na exposição. Todo mundo chorando ali, mas falando nos bastidores: pobre mulher, agora vai sofrer. Só que a Bíblia diz que Jesus estava indo entrar na cidade de Naim. Então essa mulher vai em direção à segunda porta, que é a porta que sai da cidade, para ir em direção à terceira porta, que é a porta do fim, a porta do sepultamento. E quando ela sai pela segunda porta, a gente precisa entender uma coisa, irmão, que sempre entre a segunda porta e a porta do fim, existe um encontro com Jesus. Sempre entre a porta que diz agora acabou, e a porta do sepultamento do seu sonho, do sepultamento do seu propósito, do sepultamento daquilo que você projetou para sua casa, para sua família, existe um encontro preparado com Cristo Jesus, porque foi exatamente ali que ele chegou. Então eu declaro sobre a sua vida, querida, eu não sei, talvez a porta da família para você já se fechou, a sua família já se rompeu, as coisas deram errado, você já divorciou, seus filhos já separaram, foram embora de casa, talvez você está na porta da exposição agora, está todo mundo falando mal de você, e todo mundo está dizendo, agora é o fim, só vai para o cemitério, é ali agora, vai ser sepultado, mas deixa eu dizer uma coisa para você, há um encontro com Jesus antes da porta do fim. Jesus encontrou com ela, levando o seu filho. E a Bíblia diz que então Jesus se compadeceu dela. E Jesus então tocou na esquife, tocou na estrutura de morte. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, presta atenção no que eu vou dizer, isso aqui, pega isso aqui no seu espírito. Existe uma estrutura religiosa que está sepultando os filhos dessa geração. Existe uma estrutura religiosa que está fazendo um cortejo para enterrar essa geração. Uma estrutura que não deixa os jovens terem a liberdade de conhecer Jesus. Esse cortejo está indo para o fim e todo mundo está dizendo: a igreja vai acabar, porque os jovens não querem mais participar da igreja, eles não querem mais ter a comunhão do corpo. Deixa eu te falar uma coisa, o que eles não sabem é que Jesus encontrou esse cortejo antes do fim. E Jesus está tocando nessa estrutura, Jesus está tocando na esquife para dizer: ressuscita, levanta. Deus está levantando uma geração, ressuscitando ela e devolvendo para a mãe, para a igreja, dizendo: não morreu, cuida, porque eu sou capaz de ressuscitar uma geração inteira. Cuida. A igreja está recebendo de volta. Irmão, tenho certeza no meu coração que por aquela porta, ou porta de qualquer prédio, de qualquer outra instituição nessa cidade, nos próximos anos nós vamos ver muitos filhos voltarem ressurretos para disseram que era o fim, mas Jesus tocou na estrutura religiosa e me tirou de lá e me devolveu para a vida. Me devolveu para a vida. Porque Jesus tem compaixão, porque Ele é cheio de compaixão.
Sabe de uma coisa, irmão? Jeremias chorou pelo povo de Israel. Põe para mim Jeremias 9, capítulo 9, verso 1. Jeremias 9, verso 1. Jeremias 9, 1. Olha o que Jeremias falou. Se a minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Irmão, a gente tem que entender essas coisas. Essa profecia não foi só para esse tempo, essa profecia é para agora. E o profeta está dizendo: Senhor, se a minha cabeça se tornasse em água, os meus olhos se tornariam uma fonte de lágrimas, e eu choraria pelos mortos da tua filha, pelos mortos da igreja, pelos mortos espiritualmente. Irmão, não dá para não ter compaixão, não dá para viver uma vida não pensando aonde o irmão está, o que está acontecendo com ele, por que ele está passando dificuldade, por que os meninos na escola estão sendo assediados, por que está acontecendo isso como igreja, e virar as costas para isso, e vir só para mais um culto, onde eu posso ter um êxtase espiritual, um êxtase emocional, e sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Deus, batiza essa igreja com lágrimas, Senhor, batiza esse povo com lágrimas, Senhor. Nós queremos chorar sim, nós queremos chorar e ser movidos de compaixão. E para isso esteja pronto, porque você vai ser alvo das pedras. Todas as vezes que você estender a mão para alguém que a religião condenou, esteja pronto para as pedras. Esteja pronto para as pedras. E não devolve nenhuma pedrada. Suporte. E perdoa. Pai, perdoa-os. Estevão era alguém cheio de luz. Atos capítulo 6, verso 15. Atos 6, verso 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Vocês têm noção? Aonde Estevão chegou? Ser cheio de luz significa ter uma cabeça iluminada. Ser cheio de luz não quer dizer que você é uma estrela que brilha sobre os outros, mas você é alguém que carrega a luz de Cristo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, a palavra de Deus é que guia os nossos passos. E à medida que a gente vai andando e sendo essa luz, nós vamos levando mais pessoas no caminho. O que eu vejo muitas vezes é cego guiando cego. Porque às vezes a gente quer levar as pessoas para um lugar onde a gente ainda não sofreu essa iluminação, e nem nós sabemos para onde nós estamos indo. A igreja brasileira hoje, ela sofre de um grande problema. Ela sofre um problema de líderes que não sabem para onde estão indo. Eles têm até uma boa intenção, eles têm até um coração quebrantado, mas eles não se preocupam sobre a direção ao qual eles estão indo. E eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas seguem as pessoas. Ramon, os meninos seguem você. Ederson, Ângela, Cecília, os meninos seguem vocês. Então, em nome de Jesus, peçam a Deus para serem iluminados na mente, para serem iluminados pela palavra, porque vocês precisam caminhar levando eles para a salvação. Vocês precisam levá-los para um caminho seguro, um caminho de luz e não um caminho de trevas, um caminho que conduz ao Senhor e não um caminho que desvia eles do Senhor. Moisés, coloca para mim Êxodo 34, hoje nós vamos ler um bocado de versículo aqui. Coloca para mim Moisés, coloca o Moisés já está ali. Êxodo 34, verso 30. Êxodo 34, verso 30.
Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Irmão, Moisés entrava na tenda para ter com Deus, na presença de Deus, e ele saía de lá com o rosto iluminado. E a Bíblia diz que então Moisés cobriu o rosto com um véu, porque as pessoas sabiam que o rosto dele estava resplandecendo a glória de Deus. Mas aí Paulo vai e escreve em 2 Coríntios, ele diz assim: nós não somos como Moisés, que coloca o véu para proteger da iluminação. O que Paulo estava querendo dizer? Moisés entrava na presença de Deus, então ele resplandecia o rosto da glória de Deus do lado de fora. Então Moisés colocava o véu, porque aquele brilho passava, ele ia acabando. Então o povo só obedecia a Moisés quando eles sabiam que Moisés estava resplandecendo. E para o povo não ficar sabendo que a glória tinha acabado daquele momento externo, então ele tampava o rosto com o véu para o povo pensar que ele ainda estava iluminando. E aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: nós não somos como Moisés, que cobria o rosto por causa da glória de Deus. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo, Moisés tinha uma glória de fora que acabava, mas agora, depois de Cristo Jesus, nós temos uma glória de dentro que não se acaba mais. Você não precisa mais cobrir o seu rosto, na verdade, deixa o teu rosto resplandecer. Seja alguém cheio de luz, seja alguém cheio da glória de Deus. Moisés tinha o rosto resplandecendo, mas a Bíblia diz que Estevão tinha o rosto como de um anjo. Irmão, para ser como Estevão, nós precisamos ser cheios de sabedoria. Sabe, irmão, eu fico vendo uma coisa. Hoje nós temos muita gente inteligente e pouco sábio. A nossa geração é muito inteligente, mas não tem sabedoria. Porque inteligência é você saber que o tomate é uma fruta. Mas sabedoria é você não colocar um tomate na salada de fruta. Só os sábios entenderam. Depois eu repito, se você quiser, no final. A gente precisa ser regado de sabedoria, porque não adianta ter inteligência e não saber aplicar. Hoje, eu digo que a maioria das pessoas hoje, elas sabem muito do que nada importa. Você já viu? Você vai conversar com certas pessoas, eles sabem tudo do que nada importa. Ela quer saber. O que importa? Ser sábio o suficiente para saber que Deus é o governo sobre nós. E que a luz que resplandece na minha vida é uma luz que aponta para Ele. E essa sabedoria vem do céu. Olha o que diz Atos capítulo 6, verso 10. Atos capítulo 6, verso 10. Os irmãos do slide, fiquem espertos aí. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Esse versículo está falando sobre Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao quê? Ao espírito. Sabe o que faz uma liga entre uma pessoa inteligente e a prática no reino de Deus? O espírito. Porque a letra mata e o espírito vivifica. A gente vive nos extremos. Ou a gente é muito da palavra, ou a gente também quer ser muito Pentecostes. Não, mas o Espírito Santo, ele vem para trazer um equilíbrio. Você não tem que ser só da letra e nem só do Pentecostes, mas sabendo a letra, seja fervoroso no Espírito Santo e traga o equilíbrio para a igreja. Não tem como você saber uma novidade do céu e não pular, não vibrar de alegria, irmão. Tem como você estar num culto como esse, Deus trazer revelações para a gente aqui que nem a NASA sabe, e você ficar apático. Aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser mais um que sabe muito do que nada importa. E hoje o Senhor vem declarar sobre essa igreja que vocês serão sábios. Serão sábios. As mães lá fazendo comida vão ser sábias na hora de dar conselho para suas filhas. O pai que muitas vezes trabalha na roça, trabalha lá na prefeitura, trabalha no emprego simples, vai ser sábio na hora de dar conselho para o filho que às vezes está fazendo faculdade de medicina. Aprenda com a sabedoria. Irmão, a gente está desprezando a sabedoria dos mais velhos. A nossa geração é cheia de vontade e está ficando cheia de fervor, louvado seja Deus, mas a gente precisa caminhar na sabedoria dos mais velhos. O Ramon me encaminhou um podcast esses dias, do pessoal do Morada,
E o cara que estava lá com eles no podcast, eu esqueci o nome dele, estava lá, ele estava falando exatamente sobre isso. Irmão, quando Maria engravidou de Jesus, ela recebeu uma revelação do Espírito Santo de que ela estava gerando o Filho de Deus. Olha, tem coisa maior do que o Filho de Deus, irmão? Tem coisa maior do que Jesus? Maria então estava gerando o maior de Deus, sim ou não? Mas a Bíblia diz que quando Maria soube que estava gerando Jesus, Maria correu para a casa da sua prima Isabel, que estava mais velha, mas estava gerando João Batista de 6 meses. Sabe por que Maria correu para a casa de Isabel? Porque ela sabia que Isabel tinha engravidado primeiro. Entenda os processos. Aqui dessa igreja vai sair ministros que vão pregar para milhares de pessoas. E talvez eu, com o microfone na mão, termine a minha carreira pregando para 500 pessoas. E tem gente aqui que vai encher um estádio. Mas entenda uma coisa, que quando isso acontecer, seja breve ou seja tarde, entenda que na casa que você foi gerado, alguém engravidou primeiro. E não despreze a sabedoria desse lugar, porque Maria foi buscar conselho com Isabel. Sabedoria. Lá nesse podcast ele também fala que tem situações que você é Isabel, mas tem situações que você é Maria. Às vezes eu converso com homens que pregam o evangelho há muitos anos. O pastor João esses dias passou aqui e falou assim: pastor, vai lá na minha igreja levar uma palavra. Falei: olha, João, vou sim. Aí ele parou, a gente ficou conversando. Sabe quantas pessoas tem na igreja do pastor João? Tem 6 pessoas. 6 pessoas. Para o João, eu sou a Maria e ele é a Isabel. Porque eu posso estar gerando algo muito maior do que o ministério do pastor João, mas eu sei que ele engravidou primeiro. Eu não desprezo o conselho dele hora nenhuma. Hora nenhuma. Seja sábio e caminhe nesse lugar, uma sabedoria que vem do céu. Estevão era alguém cheio de sabedoria. E a última característica de Estevão é que Estevão era cheio de fervor. Coloca para mim Atos capítulo 18, verso 25. Atos capítulo 18, verso 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Repete comigo: fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Esse homem era fervoroso no espírito. Irmão, a gente é cobrado aqui. Quem que foi que veio aqui? Foi o Léo, que veio cá e falou que um dia agora encontrou um irmão. O irmão falou assim: nossa, lá vocês é muito chapado, né? Eu vejo lá, vocês pulam muito, chora, ora, canta. Mas será que vocês estão aprendendo alguma coisa? Porque lá na minha igreja nós somos mais quietinhos. Eu tenho uma característica comigo: eu trabalhei com fazenda. E quando você cuida do animal que ele começa a ficar muito quieto, é porque ele está doente. Só uns 2 entenderam. Quando começa a ficar muito quieto é porque está doente. E a gente está batendo no peito para falar assim: mas nós somos quietinhos. Eu falo assim: cuidado, você está morrendo. Cuidado, você está morrendo. É melhor a gente estar agitado. Porque você viu os meninos subir aqui? Vocês viram os meninos subir aqui? O menino pulando, o negócio pulando. Sabe por quê? Porque tem vida. Porque tem vida. Porque está aflorando vida dele. Seja fervoroso, irmão. Vai orar. Não ora de qualquer jeito, irmão. Ai, tem gente que fala assim: Senhor, humildemente eu entro na tua presença. Aí vai se encolhendo assim. Irmão, você sabe na presença de quem que você está? Você está na presença do Rei dos Reis. Você está na presença do seu Pai. Você está na presença do Messias. Você está na presença do Espírito Santo. Como que você não queima? Como que o teu coração não pega fogo? É porque a gente ensinou para as pessoas que reverência é cara feia. Ai, quantos crentes da cara feia você conhece? Fala a verdade.
Fica só para você aí agora guardado. Porque a gente associou gente de Deus com gente da cara ruim. Quem te falou isso? Gente, Jesus, ele ia para as festas. Olha, metade da igreja agora, se não for de Deus, vai desviar. Aonde foi o primeiro milagre de Jesus? Era o quê? Uma festa. Jesus estava lá no forró, irmão. Estava lá no forró da amiga da Maria, da mãe dele. Ele estava lá, era uma festa. Tinha vinho, tinha comida. A Bíblia diz que um dia Jesus estava indo para uma festa e passou pelo tanque de Betesda e se compadeceu das pessoas. Sabe por que às vezes a gente não se compadece das pessoas? Porque a gente está ficando tão bobo que a gente não quer ir para a festa, mas é no caminho da festa que a gente vê as pessoas que precisam de compaixão. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Em nome de Jesus, se você vai lá na festa do teu parente que gosta do Gustavo Lima, que toma uns goles, e você fica perigoso você entrar na onda dele, o problema não é ele, é você. O problema nunca é o outro, é você. Porque a gente fala assim, eu não vou porque esse aí é do capeta. E você tem condição de chegar lá, amar essa pessoa, falar de Jesus para ela, abraçar ela, mesmo ela estando nesse ambiente, sem isso te corromper? Porque na verdade a gente está falando que o outro é assim, mas eu estou com medo de me tornar o que ele é. Irmão, a igreja precisa estar nos lugares, precisa estar no mundo. Jesus orou e falou: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas estando eles no mundo, que o Senhor os guarde. Então aonde Deus vai nos guardar, irmão? É dentro dessas quatro paredes? Não, é no mundo lá fora. É lá no mundo lá fora que Deus vai nos guardar. Em nome de Jesus, seja fervoroso. Seja alguém apaixonado. Quando você estiver lá no forró da família, e eu vou te contar um segredo, sempre lá vai ter gente que está passando por problema, e ele sabe que você é crente, ele sabe que você é uma pessoa que ama Jesus, que fala da palavra. Sabe o que vai acontecer na maioria das vezes? Ele vai te chamar num canto, vai falar assim: cara, eu estou passando isso, e isso, você podia orar por mim? É ou não é? Aí o que a gente faz? Uma oraçãozinha assim: Deus te abençoe. Bota a mão na cabeça da pessoa e ora como alguém que sabe que Deus está ali. Libera sobre ele, fala: Jesus te ama, morreu na cruz por você, derramou o sangue por você, Ele quer te restaurar, Ele quer te receber, Ele está aqui com você, Ele nunca te abandonou. Ora como alguém que sabe que Deus está ali. Seja fervoroso, não seja intimidado. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. A água tem 3 estados. A água pode estar no estado líquido, é a água morna. A água morna, a água natural, a água morna, ela está no estado líquido. E a Bíblia diz que o morno, ele vai o quê? Vomitar. E a água também, ela pode endurecer e se tornar gelo, se a temperatura baixar. Tem muita gente que está endurecendo. Deus está vindo e Ele está endurecendo. Quanto mais Deus vem, mais Ele esfria. Quanto mais a gente fala, mais duro o coração dele fica. E Ele vai endurecendo. Mas tem aqueles, e eu declaro isso sobre a vida de toda essa igreja, tem aqueles que estão começando a ferver. Que estão começando a ferver. E sabe o que acontece quando você ferve? Você sobe aos céus. Sabe a oração de quem que sobe aos céus? De quem está fervendo. Quem está fervendo está subindo. Quem está fervendo, a oração está subindo. Quem está fervendo, o diálogo está ligado, está no link direto com Deus. Seja fervoroso. Não seja apático em nome de Jesus, irmão. O mundo vai tentar nos calar. O mundo vai tentar calar a nossa boca. Quem aqui sabe a história do cego de Jericó? Levanta a mão, pelo amor de Deus, para me saber que tem ao menos uma meia dúzia de crente aqui, senão nós vamos ter que começar, escola bíblica ao invés de pregação. O cego de Jericó, a Bíblia diz que ele estava lá na beira do caminho, Jesus estava passando. Quando Jesus passou, querido, o cego gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E continuou gritando. Ele não falou só uma vez, a Bíblia falou que ele gritava tanto que ele incomodou. E ele ficava: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. O coração dele queimando. Porque deixa eu te falar uma coisa, ele não enxergava com os olhos físicos, mas os olhos do Espírito estão abertos. Tem muita gente que o olho físico está funcionando, mas os olhos do Espírito estão cegos. Que você abra os seus olhos como desse cego que ainda não tinha visão física, mas o Espírito já enxergava. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. O povo fez o quê? Falou assim: cala a boca. Cala a boca, pelo amor de Deus, que você está atrapalhando. Todas as vezes que você for fervoroso, alguém vai falar para você assim: fanático, alienado, fanático. E você vai dizer: sou mesmo, eu amo o meu Jesus, e não tem nada maior do que Ele. Não existe nada que ocupe o lugar que Ele ocupa na minha vida. E se você quiser andar comigo, seja bem-vindo, porque você vai andar com Ele junto comigo. São uns 3 amém aqui. Jesus de Nazaré. Mas eu creio que Deus está te pegando aí. Nem que seja para você supitar daqui a pouco. Sabe, irmão? Coloca para mim, para a gente concluir essa mensagem. Atos capítulo 7, verso 54. Atos capítulo 7, verso 54. E ouvindo eles isso, peraí, deixa eu só te contar o contexto de chegar aqui. Estevão foi escolhido, a gente está discorrendo sobre a escolha. Só que Estevão, no capítulo 7, no Atos capítulo 7, Estevão encontrou os fariseus. E Estevão então fez um discurso para os fariseus, que foi um tiro de canhão na cara deles. Ele resumiu a Bíblia e apontou na cara deles e falou tudo que tinha que falar. E falou para eles assim: e vocês mataram o Filho de Deus. E quando ele falou isso, chegou nesse pedaço. E aí então a Bíblia diz: e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Olha, bem-vindo às pedras, irmão. Próximo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esse foi o fim. Esse foi o fim de alguém que não veio no mundo para jogar pedra, mas veio para ser alvo das pedras. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui essa noite, irmão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu os céus abertos. Quando a gente olha para o céu e os céus estão abertos, não sou só eu que estou vendo Jesus, mas é o sinal de que Jesus também está me vendo. Ter os céus abertos é saber que a nossa missão nessa terra vai muito além daquilo que a gente aprendeu na escola bíblica, que a gente aprendeu no banco da faculdade. Irmão, olhar para o céu aberto é ter um link com Deus e ouvir as coisas que vão acontecer. Irmão, no início da pandemia, eu fiquei muito apavorado. Eu pensei: a igreja não vai ter mais jeito, porque esse negócio não vai ter fim. Eu falei: vai ter um grande abalo. E aí um dia eu estava lá em casa, a gente já estava em isolamento. Eu peguei a Bíblia e não dei conta de ler. Comecei a orar. Falei: Deus, o que vai ser? Ele falou assim: Lúcio,
depois da pandemia, é que começa o que eu vou fazer. Lúcio, essa pandemia não é para acabar. Essa pandemia é para corrigir o curso. Irmão, eu não sei se você sabe desse dado, mas nos últimos 2 anos, foi o maior registro nos cartórios de crianças com o nome de Noé e de Noa, que também significa Noé. Você acha que é por acaso? Por que você acha que essas crianças nessa pandemia estão sendo batizadas com o nome de Noé? Porque Deus não desistiu da gente. Porque Deus não desistiu da família. Porque Noé pregou, construiu a arca e colocou a sua família dentro da arca. E quem que fechou a porta da arca, irmão? Quem fechou? Deus. Sabe por que Deus fechou? Porque não tinha tranca pelo lado de dentro. Porque quando você constrói a vontade de Deus, é você dentro da vontade dele, e não é ele na sua vontade. É você dentro da vontade dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: lá de fora na tua vontade tem morte, mas dentro da vontade dele tem vida. E porque Noé salvou a família, preste atenção no que eu estou te dizendo, e porque Noé salvou a família, Deus pôde reconstruir o mundo. Agora presta atenção em outra coisa. Em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Ló foi resgatado de lá. E porque Ló não conseguiu salvar a sua família, a sua esposa ficou, Deus não pôde reconstruir nem a cidade. Então entenda que reconstruir o mundo começa primeiro com salvar a família. Começa primeiro com entender que a gente tem que salvar primeiro a nossa casa, primeiro a nossa família. Noés estão sendo batizados, um sinal profético de Deus: salve a sua família e eu vou começar a reconstrução do mundo. Salve a tua casa e eu vou começar a reconstrução do mundo. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, diz: e quando chegar o grande e terrível dia do Senhor. Como, irmão, que pode ser grande e pode ser terrível? Depende de que lado que você vai estar. Porque se você estiver do lado longe de Deus, esse dia vai ser terrível para você. Mas se você estiver no Senhor, esse dia vai ser glorioso e vai ser grande. E no dia que chegar o grande e terrível dia do Senhor, eu levantarei Elias, e então os filhos, os pais se converterão aos filhos, e os filhos se converterão aos pais. Querido, se ele está dizendo que está chegando essa época, e diz que os pais se converterão aos filhos, quem é que estava desviado? Quem estava desviado, irmão? Os pais estão desviados. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: por que Deus está cuidando tanto dessa geração? Porque nós, os pais, estamos desviados. Porque nós, os pais, estamos perdidos nas nossas funções, nas nossas atribuições, e nós estamos desviados. Então Deus vai levantar uma geração de Elias, ao qual os filhos converterão de novo o coração dos pais. Entenda uma coisa, querido: ter os céus abertos, ser como Estevão para ver o que Deus está falando, é entender uma coisa. Você sabe o que significa o nome Elias? Significa Jeová é Deus. E sabe o que significa Jezabel, aquela que foi a principal adversária de Elias? Significa Baal é Deus. E quando você batiza um filho de Elias, você chama ele de Elias. Mas no mundo espiritual, quando o nome de Elias era chamado, Elias o profeta, não era só o nome Elias que estava sendo dito, era o tempo todo. O pai e a mãe olhavam para ele e falavam para ele: Jeová é Deus, está na hora de você tomar uma mamadeira. Jeová é Deus, está na hora de trocar sua roupa. Jeová é Deus, está na hora de tomar banho. Jeová é Deus, está na hora de almoçar. Jeová é Deus, está na hora de ir para a escola. E aí esse menino cresceu ouvindo isso.
cresceu ouvindo isso. E aí então esse menino vai para o mundo. Chega no mundo, o mundo começa a dizer: Baal é o Senhor, Baal é Deus. Ele vai para a faculdade, Baal é Deus. Ele vai ali para fora na festa, Baal é Deus. Ele vai para a escola, Baal é Deus. Aí esse menino que ouviu a vida inteira que o Jeová é Deus, ele vai se levantar uma hora e ele vai dizer: não, Baal não é Deus, Jeová é Deus, porque o meu pai e a minha mãe me ensinaram desde pequeno que Jeová é Deus. Os nossos filhos não estão livres dos ambientes, mas nesses ambientes eles precisam começar a declarar: Jeová é Deus, Jeová é Deus. E o mundo vai dizer: Baal é Deus. Eles vão dizer: não, Jeová é Deus. A faculdade vai dizer: Deus não existe. Ele vai dizer: existe sim, porque eu fui chamado pelo meu nome antes mesmo de eu nascer. O meu pai diz que eu tenho um pai no céu. Jeová é Deus, Jeová é Deus. Prepara os seus filhos para as pedradas, igreja. Diz para ele: filho, quando você começar a dizer lá fora: Jeová é Deus, Jeová é Deus, o mundo vai dizer: Baal é Deus. E se você não parar de falar, nós vamos te apedrejar. Diga para ele: meu filho, seja apedrejado, porque você vai ver o céu aberto. Se você não olhar para as ofensas, você vai ver o céu aberto. Se você não olhar para as pedras, você vai ver Jesus. Ensine os seus filhos a declarar que Jeová é Deus. E aí a Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado e morreu, porque adormeceu e morreu, a Bíblia diz que pegaram as vestes dele, cheias de sangue, e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Esse jovem, mais tarde um pouco, a caminho de Damasco, viu os céus abertos, e uma grande luz que veio sobre ele, e disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem abriu o céu para esse jovem? Quem abriu o céu para esse jovem ter um encontro com Jesus? As vestes ensanguentadas de quem tomou pedrada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez vocês não vejam isso, e eu nem quero que vocês se compadeçam disso, mas vocês fazem parte de um ministério que Deus levantou para tomar pedrada, que Deus levantou para ser gente que encara a pedrada. E eu vou dizer uma coisa para você: eu não vou ter nenhum pingo de arrependimento e nenhum pingo de remorso, de nada, de chegar no fim do meu ministério e poder olhar para esses jovens aqui e falar para eles o seguinte: olha, nós não temos muita coisa para dar para vocês não, porque a gente não quis juntar riqueza nessa terra, mas uma coisa nós podemos entregar para vocês: as nossas vestes cheias de sangue, porque isso vai abrir o céu sobre vocês, porque isso vai abrir o céu sobre a vida dos nossos filhos. As vestes ensanguentadas que nós vamos entregar para essa geração em nome de Jesus. Esteja pronto para as pedras. Existe uma geração que vai pegar as nossas vestes ensanguentadas, e não é o canudo do diploma da faculdade que vai fazer os céus abrirem sobre eles. Não é o carro importado que você está lutando tanto para dar para ele. Não é a casa boa que você tanto deseja dar para ele quando ele casar. Nem o tênis de marca que vai abrir os céus sobre a vida dos nossos filhos.
é se a gente aprender a tomar pedrada e dizer: Pai, perdoa-os, porque eu quero ver os céus abertos sobre essa cidade. E não importa o tamanho das pedras, não importa quantas são e nem quanto tempo vai ser, mas eu prefiro tomar pedrada vendo Jesus do que apedrejar alguém e não saber quem Ele é. As nossas vestes, Fernandinho, estão sendo marcadas, meu filho, muito, porque a gente está assumindo muitos riscos com muita coisa. A gente precisa restaurar uma geração, a gente precisa restaurar um monte de gente. Deus não desistiu de ninguém, sabe, meu filho? Ninguém. Deus vai levantar os seus condutores de bálsamo, sabe? Que não vão perguntar o que você fez, por que você fez isso. Não, simplesmente vão levar o bálsamo para curar. Mas são os que vão tomar pedrada, meu filho. Louvado seja Deus por isso, viu? Porque vocês vão receber as vestes de alguém que não teve medo de tomar pedrada. Em nome de Jesus. Quando vocês virem os céus abertos, meu filho, e Jesus dizendo: eu sou Jesus, sejam como Paulo, que a partir dali não mais usou religião para ofender ninguém, nem para matar ninguém, mas usou o encontro de Jesus para salvar milhares e milhões de pessoas. É isso que a igreja vai fazer nos próximos anos. E que os céus se abram sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra, aplauda o Senhor. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você.